Nós estamos na série de mensagens sobre as disciplinas espirituais e hoje nós vamos falar sobre a disciplina da caridade. Quem aqui teve domingo passado pela manhã e ouviu a mensagem sobre a disciplina do servir na vida da igreja, levanta a mão. O pastor gosta de fazer isso, né? Levanta a mão, irmão. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da caridade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 17 e 18. Os irmãos podem acompanhar aqui pelo multimídia. Diz assim o texto: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, essa é a Tua palavra, essa é a mensagem, Deus, que o Senhor quer passar para nós nessa manhã. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, nos dando entendimento. Que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para levar esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça o Teu mover aqui neste lugar, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, essa série de mensagens, ela começou lá atrás com a disciplina da oração. Nós passamos pela disciplina da oração, a disciplina do jejum, do estudo da palavra, do ir à igreja e o do servir na vida da igreja. E para a gente poder falar sobre a disciplina da caridade, nós vamos começar a entender o que é caridade. A palavra caridade, ela tem sua origem lá no grego, na palavra ágape, que é o amor. E a gente sabe que o ágape, ele é usado para expressar o amor de Deus por nós. Então, o amor de Deus é o amor ágape, que é aquele amor incondicional. Se a caridade ela vem do ágape, ela vem desse amor, então ela também tem que ser uma forma de um amor incondicional. Mas para ser caridade, tem que se transformar esse amor em atitudes, em gestos para com os nossos semelhantes. Isso sim se configura como a caridade. Então a caridade ela está diretamente associada ao amor de Deus. Resumidamente falando, é você se compadecer do seu próximo. É quando você se depara com alguém que precisa de uma ajuda e você espontaneamente, movido pelo amor de Deus que habita em você, você se coloca à disposição de ajudar essa pessoa. Se você encontrar alguém que tem fome, você dê a ele de comer. Se você encontrar com alguém na sua caminhada cristã que precisa de recursos materiais, você deve abençoar essa pessoa com recursos materiais. Se você encontra alguém na sua caminhada que está com algum problema emocional, espiritual, que precisa de alguma ajuda, de algum suporte, é nossa obrigação, é nosso dever, através do amor de Cristo e através das atitudes de caridade, amparar essas pessoas. A igreja, ela tem que ser esse ponto de referência, onde as pessoas vão encontrar as atitudes de caridade, elas vão encontrar o amor de Cristo. E isso, para ser caridade na sua essência, deve ser feito sem nenhum tipo de interesse. A caridade tem que ser movida baseada somente no amor e mais nada. O amor de Cristo e no seu intuito de ajudar o próximo. E Jesus ele nos ensina, em um certo texto, como viver a caridade de forma correta, sem hipocrisia, sem nenhum tipo de interesse. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículos 2 e 4. Vai aparecer aqui também no telão. Vamos ler junto? Vamos lá? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo.
e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aqui Jesus ele já explica exatamente como deve ser feito, né? Tudo que você fizer, você não deve, em forma alguma, se exaltar pelo que você está fazendo. Você faz é para que o nome de Cristo seja engrandecido, é para que as pessoas vejam o amor de Deus através da sua vida, que as suas atitudes, elas reflitam o amor de Deus. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos agir com caridade dentro da igreja, com os nossos irmãos em Cristo. O texto está em Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E o intuito dessa mensagem é te fazer refletir sobre isso, é gerar em você uma disciplina para que você possa, em todo o tempo, ter em sua mente que a sua vida ela tem que expressar o amor de Cristo através dessas atitudes. E, mais uma vez dizendo, se nós temos que amparar o próximo, se nós temos que amparar o nosso irmão dentro da igreja, a igreja tem que ser essa base de suporte. Então, qualquer pessoa que precise de alguma coisa, ela deve procurar em nós, deve procurar na igreja esse suporte. E que nós estejamos sempre prontos a prestar esse suporte, a prestar essa ajuda. Para se viver a disciplina da caridade, a essência dela é o amor. E nada mais do que isso. É você dedicar a sua vida em amor para ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 25. Pode colocar para a gente, por favor, Lívia, no multimídia? Lucas 10, versículo 25. Ali. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você teve. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Esse texto, irmãos, ele sempre é usado para ilustrar o amor ao próximo, né? E
você vê que aquela pessoa que estava questionando Jesus não era um leigo, era um perito na lei. E esse perito na lei, ele quis botar Jesus à prova de alguma forma. Ele talvez quisesse entender de fato a mensagem de Jesus, mas quando você quer colocar alguém à prova, você está querendo o quê? Você está querendo encurralar aquela pessoa. E Jesus, dentro da própria lei, ele responde para esse homem e ele diz para ele, assim, você respondeu tudo certinho, agora vai e faz. Aí Jesus devolveu a responsabilidade, né? Tá aí, você já conhece, é só você praticar. Esse texto, ele tem alguns personagens, nós vamos destacá-los aqui, e nós vamos falar um pouco sobre cada um desses personagens. O primeiro deles, o homem que descia para Jericó. Depois temos os assaltantes, o sacerdote, o levita e o samaritano. Cada um desses personagens, eles têm um perfil de vida diferente. Cada um deles tem a sua forma de viver. E nós vamos, dentro de alguns deles aqui, nós vamos refletir. O primeiro que nós vamos falar é o perfil de viver a vida sempre querendo levar vantagem. Olha o que diz lá. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Você pode não ser um assaltante, você pode não ser uma pessoa má, mas todos nós podemos facilmente nos encaixar dentro desse perfil aqui. Talvez não numa vida inteira, mas em algum momento, em um pequeno momento, se você não se atentar, você pode se deixar entrar dentro desse perfil aqui, que é o perfil de levar vantagem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso, que já viveu, ou até mesmo você, de se relacionar com pessoas que só estão nesse relacionamento, seja ele de amizade, seja profissional, dentro da igreja, por simples interesse. O interesse de levar vantagem a alguma coisa, o interesse de conseguir algo, o interesse de algo que elas desejam, elas poderem conseguir através da vida dessa pessoa. Quando alguém entra nesse perfil, você automaticamente você sai do perfil do amor de Cristo. O perfil de levar vantagem, ele é totalmente o oposto daquilo que Jesus ensinava. Quando questionaram Jesus lá sobre a questão dos romanos e tal, e Jesus falou assim, se alguém te mandar caminhar com ele por 1 milha, caminhe 2. Isso não é vantagem em momento algum. Você, além de estar ajudando aquela pessoa, você está, de certa forma, levando um prejuízo. O cara me pediu para andar com ele 1 milha. Não, eu vou andar 2 porque eu sou cristão. E eu vou fazer o meu papel como cristão aqui. Eu tenho um amigo que ele, por muito tempo, ele foi chefe, né, na empresa que ele trabalhava. Todas as empresas que ele passou, ele exercia esse cargo de chefia, mas a gente sabe que o país nosso, com essa crise de emprego, ele não consegue mais entrar como chefe. Então, está sempre como um trabalhador comum junto com a gente lá, e a gente conversa bastante. E ele fala assim, Berg, se você tiver noção da quantidade de pessoas que hoje em dia não me ligam, não me mandam uma mensagem, não se preocupam comigo, passa comigo, por mim na rua, finge que não me viu, é coisa absurda. Mas eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, simples, porque hoje eu não tenho mais, através do meu cargo, como favorecer elas em nada. Da mesma forma que eu entrei para a empresa, eles também vão entrar. Só que eu não consigo mais colocar eles para dentro igual eu sempre fazia. Eu não consigo mais, através da minha função, do meu cargo, ajudar essas pessoas. E muitas delas eu ajudei, e ele fala assim, até com certa tristeza no coração, ajudei além de emprego, ajudei
tudo o que ela precisava, pessoas com dificuldade, e ele é um cara realmente muito caridoso, muito bondoso. Se você precisar dele, ele puder te ajudar, é na hora. Mas ele tem essa mágoa dentro do coração e, ouvindo essas palavras, eu consegui refletir que o quê? Quando a gente age assim, quando a gente age querendo levar vantagem sobre alguma coisa, uma hora ou outra, as nossas verdadeiras intenções, elas vão aparecer. Quando você não age espontaneamente, quando você age por interesse, a máscara cai. Pode ser automático, pode levar algum tempo, mas com certeza isso vai acontecer. A Bíblia ela tem vários relatos de pessoas que tentaram levar vantagem, seja em uma ocasião ou que viveram uma vida assim, e é certo que Deus ele não gosta disso. E quando você tenta levar vantagem sobre uma coisa, você pode esperar que tudo aquilo ali vai ter uma consequência. Mesmo que aparentemente você esteja levando vantagem, mas no futuro a consequência vem. Separei 2 exemplos aqui para a gente pensar. Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viviam em uma comunidade onde as pessoas eram bondosas, eram caridosas, onde as pessoas se doavam para o próximo, elas agiam com amor, elas entendiam que o que elas precisavam era o mesmo que as outras pessoas precisavam. Então, o que elas faziam? Elas tinham bens, elas vendiam esses bens, elas entregavam esse dinheiro na igreja para que esse dinheiro fosse dividido para todos, para que todos tivessem acesso às mesmas condições de vida. E Ananias e Safira, vendo essas atitudes, vendo que as pessoas eram bondosas, eles se sentiram um pouco coagidos. Falaram assim, poxa, todo mundo está ajudando, só a gente que não vai ajudar? Não, a gente tem que ajudar também. A gente tem que mostrar que a gente também é bondoso, que a gente também tem esse perfil de caridade. Vamos fazer o quê? Vamos vender a nossa propriedade. Venderam a propriedade que eles tinham, mas a verdadeira intenção deles apareceu nesse momento. A intenção deles não era de ajudar a obra, e sim de passar uma imagem de pessoas que queriam contribuir com a obra. Então, eles separaram metade daquele valor que eles venderam a propriedade e entregaram somente metade na igreja. E aí a história, para todos vocês que conhecem, o Espírito Santo de Deus mostrou ali que eles estavam mentindo, mostrou que a intenção deles era de se aparecer, e na hora eles morreram, fulminados. Outro exemplo, nosso grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em um pequeno momento tirou proveito da condição que ele tinha como rei. A Bíblia fala que Davi estava no seu terraço e ele viu uma mulher se banhando. Ele se agradou daquela mulher e mandou que trouxessem ela até o seu palácio. Os seus servos falaram, Davi, essa aqui é Batseba, mulher de Urias. Sim, não tem problema não. Davi então teve relações com ela, mas a consequência vem. Ela engravidou. Davi, como rei, com todos os recursos na mão, como poder, autoridade, na hora ele pensou num jeito rápido. Pega Urias, que está lá no campo de batalha. Traz ele para cá, nós vamos oferecer para ele um banquete, embebedamos ele, ele vai para sua casa, ele tem relações com a sua mulher, resolvido o problema. Quando engravidar, quando a barriga começar a crescer, todo mundo sabe que é filho de Urias. Urias esteve em casa, teve relações com a sua mulher, mas o que Urias fez? Como eu posso ir para minha casa, me deitar com a minha esposa e os meus companheiros no campo de batalha? De forma alguma, não vou fazer isso. Apertou mais ainda Davi, ele falou assim, agora não tem jeito. Isso aqui vai cair no meu colo, vai cair na minha mão. As pessoas, uma hora, vão descobrir que esse filho é meu, não vai ter como esconder. Então, vou ter que resolver de alguma forma. Enviou uma mensagem lá
para o chefe da guarnição, ó, pega Urias, bota ele na linha de frente. Assim, Urias morrendo, resolveria-se o problema de Davi. Mas a gente sabe que Deus revelou, através do profeta Natã, aquilo que Davi fez, e a consequência veio também sobre a vida de Davi. Então, se você, meu irmão, se nós em algum momento da nossa vida, nós pensarmos em levar vantagem sobre a vida do outro, primeiro temos que ter esse entendimento. Esse não é o perfil de um cristão, não é o perfil de alguém que quer ser visto como um discípulo de Cristo. E segundo, se prepara, porque a consequência, em algum momento, ela vai chegar. O segundo perfil é o perfil de viver a vida de forma egoísta. Naquele mesmo texto, diz assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Falei com o irmão Ricardo que não precisava trazer água, não. Que eu bebo pouca água. Mas chega aqui a boca seca, né? Não é à toa que traz a água, né? Ele foi até lá e falou assim, eu vou levar uma aguinha. Eu falei assim, não precisa não, eu bebo pouca água. A boca seca. O perfil, irmãos, de viver a vida de forma egoísta, infelizmente, e a gente acha que todo mundo tem essa percepção, é o perfil predominante na nossa sociedade. As pessoas, cada dia, se importam mais com elas próprias e menos com o seu próximo. Todo mundo tem problema, isso é óbvio. Mas nós conseguimos enxergar nossos problemas, nós identificamos, nós colocamos eles em uma posição de evidência, quase que exigindo que as pessoas olhem para nós com um olhar de compaixão para que nós sejamos ajudados, ou para que elas tenham misericórdia da gente, ou para que simplesmente vejam que nós estamos passando por certos tipos de problema, mas nós não conseguimos em momento algum enxergar o problema do próximo. É difícil, não é fácil, a vida, a nossa corrida, a nossa vida cheia de responsabilidades, cheia de ambições, cheia de desejos, a gente simplesmente foca naquilo que é importante para nós. Alcançar os nossos objetivos, resolver os nossos problemas. Sempre o nós, a minha vida, o meu objetivo, resolver o meu problema, a minha família. Mas a caridade, que é o amor de Cristo, ela foge do você. O amor ao próximo, ele foca totalmente no outro. É quando você tira o foco de você e passa o foco para a vida de outra pessoa. Pela lei judaica, qualquer sacerdote, qualquer levita, qualquer pessoa que servia no templo, não podia de forma alguma tocar em nada que fosse impuro. Então, quando o sacerdote está ali caminhando, ele vê aquele homem caído, ele chegou lá, ele viu, está sujo de sangue. Se eu tocar nele, eu vou me contaminar. Eu tenho as minhas responsabilidades. Eu sou um sacerdote. Eu preciso exercer o meu papel na igreja. Então, ele simplesmente, não posso. Passou direto. Veio o levita. Olhou, vou me contaminar, peraí. Vou passar pelo outro lado aqui, que não posso não. É como se fosse o pastor. O pastor passou, viu alguém precisando de ajuda e não ajudou. Aí veio o Caleb, guitarrista, vendedor, esperto. Opa, está contaminado, mas esse cara precisa de ajuda. Não, mas o pastor não ajudou. Por que eu vou ajudar? Se o pastor que é o pastor não prestou socorro, não, o pastor é sábio, o pastor está certo. Ele conhece a lei. Ele sabe que se ele tocar nessa pessoa, ele vai ficar impuro. Hoje é dia de ceia, já pensou? Vai ter que mudar o pregador, vai ter que mudar o ministrador da ceia. Como é que vai fazer? Como
Como é que eu vou arrumar alguém para me substituir na guitarra hoje? Não, eu não posso ficar sem tocar a guitarra hoje, não. Já estou um mês tocando baixo aqui, né, galera? Tem que tocar a guitarra hoje. E aí, irmãos? Conheciam a lei? Conheciam. E os mandamentos de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eles conheciam tanto a lei, como eles se esqueceram tão facilmente dessa parte? O que era mais importante? As atividades que eles exerciam, o cargo deles ou a vida daquela pessoa? Muitas vezes nós deixamos de ajudar as pessoas simplesmente porque nós não conseguimos enxergar que essas pessoas elas se encaixam no nosso perfil de merecedores da nossa ajuda. Você está vendo que a pessoa precisa da ajuda, mas você fala assim, esse aí eu não gosto muito dele não. Esse cara aí é problemático. Não deixa ele para lá, não vou me envolver. Mas ele precisa da sua ajuda. Ele precisa de alguém que o ajude. Pode não ser você, mas alguém tem que ajudar. E você como cristão, você como servo do Senhor, você vendo aquilo ali, você escolhe não ajudar, você está se omitindo aos ensinamentos de Deus. Por quê? De fato, só por um motivo. Porque você realmente não se importa com a vida daquela pessoa. Você não se importar, não é você desejar mal não, tá? Não é você querer que ela morra, se lasque para lá, nada disso. É você simplesmente não estender a sua mão quando ela está precisando de uma ajuda. O sacerdote passou. O levita passou. O samaritano veio e ajudou. Se o samaritano não passa, aquele homem ia ficar ali, e aí? Ia morrer? Ninguém ia ajudar? A lei é mais importante do que o amor? A atitude de ajudar aquela pessoa é tão menor assim do que o cargo que você exerce? Eu acho que essa falta de entendimento é o que separa a gente de viver uma vida que agrada a Deus na sua essência. O nosso discurso é um discurso de bondade, é um discurso de amor. Mas as nossas atitudes, elas não refletem aquilo que nós falamos. Você imagina aquele sacerdote, se porventura ele se prontifica a ajudar aquele homem, ele ia ficar impuro, correto? É o que a lei judaica diz. Ele ia ter que se afastar das cerimônias da igreja. Por quanto tempo? Alguém sabe? Até o pôr do sol. Imagina que ele passou por aquele cara às 7 horas da manhã. 6 horas da tarde, zerou. Ele tinha que fazer uma cerimônia de purificação. Qual é a cerimônia de purificação? Tomar um banho. Ele simplesmente abandonou aquele homem à sorte, largado, não prestou socorro, porque ele não queria ser impuro, não queria se contaminar. Mas qual é o sacrifício de você ter que se recolher das suas atividades no templo por um período tão curto e você ter que fazer uma cerimônia de purificação tão simples assim, a ponto de você deixar a vida daquele homem à sorte? Somos separados por Deus para fazer a diferença na nossa sociedade e colocamos a nossa responsabilidade com a igreja, com a estrutura da igreja, com a programação, com aquilo que nós fazemos aqui, que nós gostamos de fazer, nós colocamos isso muito acima daquilo que Deus espera de nós. Que Deus espera que nós estejamos sempre abertos a socorrer aqueles que precisam da nossa ajuda. O terceiro perfil que nós vamos falar é o perfil da caridade, que é esse perfil que nós devemos ter. É aqui que está o foco da mensagem. É isso aqui que você tem que entender e colocar na sua vida, no seu coração, para que esse amor entre dentro de você e você consiga fazer aquilo que é necessário para ajudar o seu próximo. Diz lá o texto:
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, historiador, cristão e estuda muito, né? PhD, formado, tem várias formações. E eu assisti uma palestra dele uma vez, onde ele falava sobre esse texto. E ele falou que, pelos dados que a Bíblia nos passa, essa parábola pode sim ser uma parábola, mas ela pode também ser um relato histórico. Pode ser um conto de algo que Jesus presenciou, ou ficou sabendo, ou alguém contou de alguma forma. E isso pode realmente ter acontecido, porque pelas ocasiões, todos os fatores aqui, isso acontecia com frequência naquela época. Então, a parábola do bom samaritano, se você imaginar que ela é um relato histórico, a atitude desse homem, ela tem uma relevância muito maior do que a que nós conseguimos perceber. Por quê? Primeiro, o caminho para Jericó era único, mas a estrada em que passavam os judeus e os samaritanos era diferente. Os judeus e os samaritanos, eles não poderiam caminhar pela mesma estrada, devido às suas diferenças culturais e tal. Eles não andavam pela mesma estrada. Então, você imagina que você está indo para um lugar e tem uma rua lá, mas você tem que passar pela de cá, porque você não pode cruzar o mesmo caminho que um judeu. E a gente sabe que aquele caminho do judeu passou o sacerdote, passou o levita, era o caminho que os judeus percorriam. Ele fala que em Israel existem ainda partes dessa estrada antiga. E essa estrada antiga, ela tem essa separação, você consegue ver nitidamente. O caminho pelo que os judeus passavam era uma rua tranquilinha, o caminho dos samaritanos era pela montanha. Eles tinham que caminhar pela montanha para se separar dos judeus. Então você imagina só a dificuldade. Ele viu aquele homem necessitando da ajuda, mas ele estava no alto da montanha. Ele tinha que descer aquilo tudo para chegar até o homem. E ele ainda corria o perigo, de ser apedrejado, pelo fato de estar caminhando pela estrada dos judeus e pelo fato de tocar em um judeu, que isso para eles era inadmissível. Então, eles não aceitavam isso. Olha a atitude desse homem, se você for olhar por essa perspectiva. Ele teve que mudar a sua rota totalmente, uma rota difícil. Ele teve que se expor a um risco para poder ajudar aquele homem. Se a gente esquecer, de fato, se a gente focar só na parábola e analisar isso como somente uma parábola, independente de ser um relato histórico ou uma parábola, somente esse homem é que praticou a caridade. Somente esse homem é que entendia o que era o amor de Cristo, era o que entendia o verdadeiro sentido do reino de Deus. Esse é o único fato que a gente consegue destacar nesse texto. Porque dificilmente a gente consegue hoje, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, com os ensinamentos que nós temos, a gente consegue concordar e entender com a atitude daquele sacerdote. Mas olhando na ótica de fora, se você se atentar para a sua vida, você provavelmente muitas vezes age como ele. Nós, todos em geral, E é isso que essa mensagem quer trazer para nós. A disciplina de praticar o amor de Cristo.
a disciplina da caridade, de transformar todos esses ensinamentos que Jesus Cristo nos dá em obras, transformar eles em atitudes que façam a diferença na vida de outra pessoa. O seu próximo, aquele que cruza o seu caminho, que precisa da sua ajuda, não tem outra opção. Se ele cruzou o seu caminho, a primeira responsabilidade de suprir as necessidades dele é sua. Se eu me deparo com alguém que precisa de uma ajuda, mesmo que eu tenha o entendimento de que outras pessoas podem ajudar, mas se ela cruzou o meu caminho, essa responsabilidade passou a ser minha. E quando Jesus fala lá quando Deus dá os mandamentos para Moisés, ele coloca os primeiros lá, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém aqui acha fácil amar o teu próximo como a ti mesmo? É fácil exercer esse amor? É simples você olhar para uma pessoa com o mesmo olhar que você olha para você? A gente já viu que existem perfis diferentes. Por mais que você queira ajudar, algumas vezes você tem que priorizar. E você prioriza quem? Você ou o próximo? Sempre você, Na maioria das vezes, Então, não é nada que seja fácil de se alcançar. Mas ainda assim, se você se disciplinar, se você buscar isso, eu acho que você consegue alcançar. Não sei se eu estou errado, mas se você procurar viver uma vida baseada nos ensinamentos cristãos, se você tiver a essência do amor dentro de você, se você entender o reino de Deus, e você procurar praticar isso de forma disciplinada, eu acho que você consegue chegar bem próximo de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas isso aqui, irmãos, isso não é o ápice da nossa caminhada cristã, não. Quando se porventura você alcançar esse amor ele não é o topo de ser como Jesus Cristo quer que nós sejamos. Se puder colocar para a gente, Lívia, João 13, versículos 34 e 35, a gente vai começar a entender aquilo que Jesus está esperando de nós, que é uma responsabilidade muito maior do que aquela que nós conseguimos enxergar. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mandamento do amor já existia? Já. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Por que ele fala um novo mandamento? A forma de amar mudou. Não é mais amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, ame ao seu próximo como eu te amei. Como que Jesus nos amou? Jesus deu a sua vida por nós. Nós, como cristãos, temos essa capacidade? Nós temos essa coragem? Jesus nos amou até o fim, mesmo nós sendo pecadores. Quando Jesus morreu na cruz, o nosso pecado não havia sido perdoado. Ele morreu para que isso acontecesse. Ele amou tanto que, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que muitos não iriam aceitar o seu sacrifício, que muito tempo depois, muitas pessoas ainda duvidariam daquilo que ele estava fazendo, ainda assim, ele cumpriu a sua missão e ele se entregou na cruz por nós como sacrifício. Então, esse amor é totalmente diferente. Se a gente tem essa dificuldade de viver um amor que ama o próximo como a nós mesmos, imagina viver um amor de que amar ao próximo como Jesus nos amou. Essa é a missão que nós temos como cristãos. É aqui que nós devemos chegar. É possível? Se é possível, eu não sei.
Mas se está aqui, se Jesus Cristo deixou essa direção para os seus discípulos, para nós, deve ser seguido, deve ser buscado, deve-se pelo menos tentar chegar nesse amor. É uma caminhada longa, né? Todo mundo sabe que não vai ser fácil. Para chegar lá vai ser difícil, mas através da nossa disciplina, através do nosso entendimento e através da capacitação de Deus no Espírito Santo, eu acredito que nós vamos conseguir sim chegar nesse ponto. George Herbert, ele foi um poeta e sacerdote da Igreja da Inglaterra por volta do ano de 1600, e ele dedicou boa parte do seu tempo em caridade, em ajudar o seu próximo, embora ele tenha morrido novo, morreu com 39 anos de tuberculose, mas nesse pouco tempo ele conseguiu se tornar uma referência dentro daquela comunidade de alguém que se importava com o seu próximo. E ele disse a seguinte frase: quem do outro se compadece, de si mesmo lembra. E quando a gente vê isso aqui, automaticamente eu lembrei de uma passagem que os discípulos começaram a questionar Jesus. Como vai ser a respeito de tal coisa? Como vai ser tal coisa? E Jesus começa a ensinar, a falar nos últimos dias e tal e tal. E ele chega nessa parte que se encontra em Mateus, no capítulo 25. Eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, se quiser colocar ali, é Mateus 25, 31, tá? Do 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Ou quando te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso aqui exemplifica aquilo que Jesus Cristo espera de nós. Quando você pratica esse amor, essa caridade para o seu próximo, é como se você estivesse fazendo algo para Deus. Deus faz, irmãos. Deus, Ele atende a sua necessidade. Ele conhece o seu coração. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele conhece as suas feridas. Mas muitas vezes, e na maioria delas, Ele usa eu e você para que nós sejamos instrumento para levar esse socorro para essas pessoas. E o que esse texto fala é exatamente isso. O amor de Deus, ele nunca vai mudar para nós. Mas os instrumentos de Deus somos nós. Deus nunca vai deixar de atender os seus filhos. A Bíblia fala: nunca viu o justo mendigar o pão. Ok? O seu irmão está precisando de pão. Por que que você não vai até ele e leva esse pão? Por que que você não entende aquilo que a Bíblia nos manda fazer? E aqui o texto continua, né? Da mesma forma, ele vai separar aqueles injustos, aqueles que não praticaram essas coisas. Eu quero ficar do lado de cá, né? Eu espero
conseguir me disciplinar a ponto de entregar para as pessoas aquilo que Deus me dá e aquilo que Deus me chama para fazer. E o nosso maior exemplo, né, como cristão, é Jesus Cristo. Como nosso mestre, Jesus Cristo, ele cuidou dos órfãos, ele curou os doentes, ele andou no meio dos pecadores, ele perdoou os pecados das pessoas, ele atendeu aos necessitados, ele deu o pão para aqueles que tinham fome, ele fez com que aqueles que eram isolados, excluídos na sociedade, se sentissem amados, ele incluiu essas pessoas dentro de um contexto onde elas nunca se viam inclusas. Se Jesus Cristo, como nosso mestre, ele praticou todas essas obras, ele fez todas essas coisas por amor, porque ele nos ama, nós como discípulos não temos como ser diferentes disso, irmãos. Se queremos sim ser vistos como os discípulos de Cristo, o caminho é esse aqui. O início desse caminho é o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e, mais profundo ainda, amar ao teu próximo como Cristo amou a nós mesmos. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo complete essa mensagem, que você saia daqui hoje com esse desejo no seu coração de se disciplinar a cumprir as obras de Deus e a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém?